Opa! Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vai iniciar mais uma aula de Química. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Então, gente, vamos prosseguir, né? Esse é o último assunto que a gente tem para recuperar. E logo entraremos nos nossos assuntos do terceiro ano de Química Orgânica. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter como último conteúdo a eletrólise. Então, a eletrólise é um processo que ocorre quando você tem uma reação de oxirredução provocada por uma corrente elétrica. Ou seja, você passa a corrente elétrica por uma célula eletroquímica e ela produz essa reação de oxirredução. Então, todas as eletrólises elas são consideradas reações não espontâneas, porque ela tem que ter a ação dessa corrente elétrica. Por exemplo, a gente sabe que o sódio, a tendência dele é fazer isso, perder um elétron. Porém, na eletrólise, é passada uma corrente elétrica e o sódio que perdeu um elétron recebe um elétron e agora fica na forma de metal, ou seja, na forma mais estável dele, ó, com carga zero. Ou seja, vamos supor, você tem uma pilha, um dos eletrodos é de sódio, esse sódio oxidou, você passa uma corrente elétrica pela pilha e ela devolve ao sódio esse elétron. A maioria, gente, todas as eletrólises vão ocorrer desse jeito. O material que foi oxidado, ele recebe uma corrente elétrica e agora ele fica reduzido, ele sofre uma redução. Então é muito comum acontecer isso, por exemplo, nessas pilhas recarregáveis. Você tem a pilha, né, funcionando normal, como a gente já viu, e você pode o quê? Recarregar ela. O que é o efeito de recarregar? É fazer uma eletrólise nessa pilha. Você bota ela no carregador, coloca na tomada e passa a eletricidade. Então, o eletrodo que foi oxidado, que sofreu a oxidação nessa pilha, agora ele vai sofrer redução na eletrólise. Nós temos dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que você vai encontrar o eletrolito fundido, ou seja, ele vai estar em alta temperatura e no estado líquido. Nós temos a eletrólise aquosa, onde esse mesmo eletrolito se encontra dissolvido em água ou em outra solução. Mas, professor, e o eletrodo? Ó, veja bem, gente. Quando a gente vai reduzir o metal que está oxidado, ele está na sua forma de íons. Se for, por exemplo, a pilha, vamos desenhar, ó, supor, aqui tem um eletrodo, tem outro. Ó, tá legal não, mas né? Esse eletrodo aqui, ele jogou íons aqui dentro, essas bolinhas. Quando a eletrólise vem uma corrente elétrica e esses íons voltam a ser metal, então eles voltam para cá, para o eletrodo. Então a eletrólise é esse processo. Passou a corrente elétrica, os íons retornam ao seu estado metálico. Se for em alta temperatura, então esses eletrólitos aqui, esses íons vão estar no estado líquido. Eles se fundiram. Agora, se for uma eletrólise aquosa, eles vão estar dissolvidos. Ou seja, não precisa de uma alta temperatura. Por exemplo, você tem uma solução de sódio, o sódio está lá na água. Quando passa a eletrólise, o sódio é devolvido. Inclusive, esse é um dos processos para se obter o sódio. Você tem o cloreto de sódio, né, o sal, aí ele é fundido dentro de uma célula eletroquímica, passa a corrente elétrica e o sódio é reduzido à sua forma metálica. Então vamos lá, gente. Passando essa questão da eletrólise, que vocês já entenderam, professor, ela tem cálculos e tudo? Não, porque ela é um processo que tem que acontecer via corrente elétrica. Porém, o Faraday, vai depender da pronúncia de vocês,
Ele descobriu que tinha uma relação estequiométrica das pilhas e da eletrólise. Como assim? Ele descobriu que a substância eletrolizada é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a solução. O que significa? Simples, que você pode prever a quantidade de material oxidado, de metal oxidado ou de material oxidado, ou reduzido dentro de uma pilha ou dentro de uma eletrólise. Através de quê? Você fazendo a comparação entre a massa da substância e a quantidade de corrente. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso sódio, né? De novo. Sabe que aqui é o sódio, mais um. Estou usando aqui um exemplo de eletrólise, que eu estou devolvendo o elétron para o sódio. Então, a gente sabe que aqui nós vamos ter uma massa de íons que vai receber uma quantidade elétrica, ou seja, de elétrons, para voltar essa massa. Então, isso daqui é proporcional. E foi criada a constante de Faraday, que na verdade, essa constante ela pode ser 1 Faraday, 2 Faraday, 3 Faraday. E a gente pode comparar ela com a seguinte forma. Esse 1 mol aqui, a gente considerando que a gente tem 1 mol de íons de sódio, então a gente também vai ter 1 mol de elétrons. Esse 1 mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que também equivale a 96.500 coulombs por mol. Ou só 90. Aí, por exemplo, se a gente pegar a massa mesmo nós pegarmos, por exemplo, 1 mol de íon de sódio, a gente vai ter aproximadamente 23 gramas. Ó. Então, 23 gramas de sódio e uma corrente de 96.500. Então, aqui a gente tem essa proporção. Se a gente passar essa corrente de 96.500 coulombs, eu vou conseguir obter 23 gramas de sódio. Se for uma corrente maior, por exemplo, eu duplicar isso daqui, por exemplo, eu vou passar uma corrente de, deixa eu ver, o dobro é 190, 0, 0, 0, vai 1, dá 3, que vai 1 vezes 2 dá 18 com 1. Pronto, eu vou ter essa carga. Então, eu vou depositar 46 gramas. E assim por diante. Se fosse a metade, eu teria também a metade da... Então, a lei de Faraday é isso. É você proporcionar de acordo com a reação de redução ou de oxidação. E lembrando, você pode calcular via Faraday, por exemplo, essas mesmas quantidades. Ó, 23 gramas de sódio pode ser reduzida ou oxidada por 1 Faraday. E 46 gramas por 2 Faraday. Então, isso são proporções. Aí a gente cria aquelas nossas regras de 3. Olha, vamos fazer aqui um exemplo. Lembrando que depois nós vamos ver outros exemplos que envolvem tempo e tudo. Vamos começar pelos mais simples. Qual é a quantidade de eletricidade, ou seja, a carga, obtida em uma pilha de níquel pela oxidação de 0,2612 gramas de zinco, muito pequena, né? E ele deu a massa atômica. Então a gente vai começar a nossa resolução. Vou só trocar aqui a cor do pincel. Tom azul. Então, ó. Lá para nossa resolução. A primeira coisa é montar a equação. Opa. Então nós temos o zinco. Tá vendo? O zinco. Como está oxidando,
eu vou ter essa situação. Pronto. Então, esse 2 aqui representa a carga que eu vou obter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o quê? A massa do zinco, né? Para a gente saber quanto é a primeira massa. Por que essa primeira massa? E se a gente pegar essa massa atômica e multiplicar ela, transformar ela em grama, vai equivaler a 1 mol. Então, 1 mol de zinco equivale a 65,3 gramas. Então, vou botar aqui, 65,3 é proporcional a 2 vezes, porque eu tenho 2 mol de elétron, 96.500. Isso é a nossa proporção. Agora eu vou montar a relação para essa pequena quantidade aqui, 0,2612 gramas. Está para quê? Que é a carga que foi gerada. Lembrando, se tivesse oxidado as 65,3 gramas, nós teríamos essa carga. Como não oxidou essa quantidade, foi bem menos, então eu vou ter cargas menores. Então, esse indivíduo multiplicado por esse por esse. Então, eu vou ter aqui, 65 é igual a 0, para a gente ser desculpa, aqui é 2, vou botar assim, 0,2 vezes 2 vezes. Então, um número que são muito grandes. Não dá para calculadora. Acelerar o processo. Então, vou escrever aqui. Então, 105,3 que é igual vezes 2 vezes 96.500. Nós vamos ter aqui, agora só dividir, nós vamos obter a carga. (5,3). Então, que é igual a coube. Pronto. E é isso, gente. É só uma questão de uma relação de massa com massa. Se vocês observarem, é sempre relacionar a massa em gramas com a quantidade de mols de elétron. A gente faz essas reações simples para você ter uma ideia de quantos mols de elétron foi necessário para oxidar o zinco. Então, o zinco ele oxida perdendo 2 elétrons. Quando eu proponho 1 mol de zinco, então sei que eu vou ter 65,3 gramas. Como ele perde 2 mol, então vai ser 2 vezes 96.500. De onde veio esse 96.500? É a constante de Faraday. Vocês lembram que a gente falou no slide anterior que 1 Faraday equivale a 96.500, que é igual a 1 mol de elétrons. Como eu tenho 2 elétrons, então eu vou utilizar 2 Faraday. E faço essa proporção. Aí o resto é matemática. Multipliquei o 0,2612 vezes 2 vezes 96.500 e depois dividi pelo 65,3 e obtive 762 coulomb. Essa é a carga gerada nessa pilha pela oxidação do zinco. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula tem mais. Se der certo, nós fazeremos pelo Meet, que aí teremos mais tempo para debater. E vamos ver a questão do tempo. Tchau.